do governo federal sobre como seria a performance de Jair Bolsonaro caso ele estivesse apto a disputar as eleições. Integrantes do governo federal minimizaram a chance de Jair Bolsonaro vencer a eleição em 2026. Segundo o chefe do executivo, se o líder da oposição estiver apto, preparado, autorizado a disputar o pleito, ele perderia novamente. O representante do Planalto, no entanto, voltou a defender a inelegibilidade de Bolsonaro, o acusando de suposta tentativa de golpe de Estado. Além disso, ele afirmou, e aqui eu vou abrir aspas, tá? Por muito menos, muita gente no Partido Comunista foi morto. Fecho aspas, palavras do presidente da República. Você, Cristiano Beraldo, a avaliação do atual presidente dizendo que se Bolsonaro estiver apto à eleição, vai perder mais uma vez. Olha, Canhoto, eu não sei quem vai ganhar e não sei quem vai perder, porque essas eleições ainda, as eleições de 2026 ainda estão sujeitas a uma série de definições e me parece que o cenário só vai estar claro realmente daqui a pouco mais de um ano, quando se fechar a janela de movimentações partidárias, a gente tiver essa definição da questão de elegibilidade do ex-presidente, enfim, isso aí vai levar um pouco mais de tempo. Agora, de novo, a gente vê o presidente da República querendo alimentar o seu opositor favorito, porque ele não consegue apresentar à população brasileira feitos e conquistas deste governo. Há uma série de críticas e essas críticas só são compensadas, na visão do governo, por benesses que eles estão cada vez mais oferecendo à população brasileira. A gente precisa lembrar, o Brasil hoje oferece programas de assistência social que não tem porta de saída. Pessoas são desestimuladas a procurar emprego para que possam manter esta renda dos programas de assistência e vão complementando esse dinheiro com qualquer tipo de atividade que não é oficial. Agora, a gente teve, por exemplo, a iniciativa em Bento Gonçalves, se não me engano, do prefeito que queria a comprovação de que as pessoas estavam interessadas em obter emprego. E houve uma resistência enorme, inclusive de políticos de esquerda que acham isso um absurdo. Se não me engano, teve decisão da justiça contrário. Quer dizer, o prefeito não pode, porque quando a pessoa não quer trabalhar, atrapalha a economia local. Você quer fazer uma obra, não consegue ninguém para trabalhar. Você abre uma loja, não consegue ninguém para trabalhar. Você abre uma fábrica, não tem ninguém para trabalhar. Então nós precisamos sair desse estado. Só que o governo só tem essa esperança. Tanto é que não é por acaso que a senhora deputada do PSOL está querendo comprar os deportados, a simpatia dos deportados, a partir do pagamento de um salário mínimo por mês, por 12 meses, ou seja, até as vésperas da eleição do ano que vem. Então, não há uma conexão deste governo com realizações concretas para a sociedade. E aí vão alimentando esse monstro que são as pessoas da direita, os candidatos da direita, porque eles não podem, eles sabem que não vão ganhar a eleição, eles têm que fazer o outro perder. É disso que se trata o cenário de 2026 até aqui. Pois é, a projeção do atual presidente, dizendo que se Bolsonaro vier a concorrer, viu, Dávila, perderia mais uma vez. Muitos leem isso como talvez até um desejo, né? Que Bolsonaro seria o adversário ideal para o atual presidente da República. Muitos entendem que esse é o desejo dele no fundo, no fundo. Um governo que não tem nada para mostrar precisa criar um inimigo. Pelo menos ele se apresenta ao eleitor como aquele que é capaz de impedir Bolsonaro de voltar ao poder. Essa é a única proposta que ele tem. O que ele vai falar para os eleitores em 2026? Eleitores do Brasil, eu deixei um país com a inflação mais alta desde Dilma Rousseff. Eleitores do Brasil, eu deixei para vocês o maior rombo do déficit público que fez com que você pague a taxa de juros mais alta do mundo. Eleitores do Brasil, confie em mim, criei o maior imposto de valor agregado do mundo.
Você acha que você vai conseguir algum voto assim, Canhato? É óbvio que não vai conseguir voto. Então, o jeito de camuflar a incompetência e a irresponsabilidade é criar um monstrinho que é a volta do Bolsonaro, para ver se isso faz com que você esqueça tudo o que o governo não fez para tentar reeleger. Mas o problema é que ninguém mais acredita nessa historinha. Está aí as pesquisas mostrando o gigantesco índice de rejeição ao presidente da República. E essa rejeição só vai aumentar com as rodadas do Banco Central, aumentando taxa de juros, aumentando a inflação na quitanda e aumentando o desespero dos brasileiros de viver, mais uma vez, num país estagnado. Pois é, como disse o Beraldo, nós não sabemos exatamente quem serão os candidatos à presidência em 2026. Talvez nem Lula queira disputar, né? Quantas pessoas, quantos jornalistas que cobrem os bastidores de Brasília trazem essa notícia que haveria, inclusive, uma certa dúvida entre o staff do atual presidente sobre a possibilidade de ele disputar ou não, se teria gás, vontade, disposição para concorrer mais uma vez. Você, Mota, mas em entrevistas o atual presidente faz muitos comentários sobre o antecessor dele, Jair Bolsonaro, Mota. Vamos lançar a chapa Bolsonaro e Tarcísio e ver o resultado. Não precisa gastar saliva. Vamos para o campo. Tem uma situação pela qual a maioria dos meninos já passou uma vez na vida. Geralmente, quando a gente está na escola, tem sempre um garoto que é folgado, bravateiro, ele arruma confusão com todo mundo, porque ele tem o irmão que é mais velho e mais forte. E aí, quando o irmão está do lado, o garoto folgado mexe com todo mundo, né? Porque ele sabe que ele sempre pode correr para a proteção do irmão. Até que, fatalmente, chega o dia em que o irmão mais velho ou não está mais ali ou não quer mais ajudar. Pois é, agora, Beraldo, quando a gente faz o exercício de entender um pouco a dinâmica dessas declarações, quais são os cálculos que os políticos fazem, e esse aspecto que vocês trouxeram de escolher o alvo, né, criar o inimigo, trabalhar um nome para começar a criar aquela figura que vai ser o antagonista, muitas vezes até estimulando que o lado oposto aposte naquela figura, né? Muitos fazem essa leitura, que para Lula o ideal seria que Bolsonaro pudesse disputar as eleições de 2026. Dadas as atuais circunstâncias, se isso se confirma, se Lula decide disputar a reeleição e Jair Bolsonaro consegue reverter a inelegibilidade, via lei da ficha limpa ou qualquer outra iniciativa, as coisas seriam diferentes de 2022? O fato de Lula estar na cadeira, o que ele tem apresentado, mudaria completamente a disputa para 26? Ele chegaria muito enfraquecido e talvez fosse melhor disputar com Bolsonaro ou com essas outras figuras mais à direita, Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado? Renato, a gente precisa analisar a eleição olhando para as duas figuras, né? No caso, imaginando um cenário em que Lula disputasse com Bolsonaro. Primeiro, Lula não é mais aquele Lula de 2022. Por quê? Porque aquela expectativa, aquela esperança da picanha barata, o churrasquinho de picanha no final de semana com a cervejinha gelada, aquilo tudo que ele pintou como salvador da pátria, que ia devolver ao brasileiro aquela sensação que o brasileiro teve na época áurea da administração anterior, em que o vento do mundo soprava a favor e a gente viu muitos brasileiros ascenderem a um padrão de consumo que nunca tinham experimentado. Então, a gente vê que houve uma frustração completa dessa expectativa. Então, os eleitores não vão cair mais na mesma história. E vai ficar muito difícil explicar para o atual governante o motivo pelo qual ele seria merecedor de mais 4 anos à frente da presidência da República.
Por outro lado, você tem Jair Bolsonaro, que a gente não sabe se ele aprendeu com os erros. A última eleição, a eleição de 2022, ela também não foi vencida por Lula, ela foi perdida por Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro estava na presidência da República, tinha toda a máquina para trabalhar com ele, com o Centrão do lado dele, o seu ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas, o Republicanos lançando como candidato ao governo do estado de São Paulo, o mais importante do Brasil, em termos econômicos, Tarcísio de Freitas, ministro de Jair Bolsonaro. Tudo estava a favor de Bolsonaro. Entretanto, ele pagou o preço. Primeiro, das declarações estapafúrdias e comportamentos inadequados que teve ao longo da presidência. Depois, pagou o preço da ação de pessoas que estavam com ele apoiando a sua candidatura. E me refiro especificamente a Carla Zambelli, que às vésperas da eleição resolve sair armada pelas ruas de São Paulo, ameaçando uma pessoa no meio da rua, quer dizer, uma ação completamente despropositada, e Roberto Jefferson, que abriu fogo às vésperas da eleição contra a Polícia Federal. Isso tudo colocou a candidatura de Jair Bolsonaro numa situação de alerta, onde até pessoas que não gostavam de Lula, que estavam ali tendentes ou a não irem votar ou a votar, não, estamos chegando aqui no nível de loucura que não dá. Então, acabaram dando a vitória a Lula. Por isso é que eu digo, Jair Bolsonaro perdeu, ele perdeu, não foi Lula que ganhou. E aí fica a pergunta, será que ele aprendeu? Qual é o Jair Bolsonaro que seria candidato em 2026? Eu não sei responder essa pergunta. Você, Dávila, se essa disputa se reeditasse em 2026, imaginando a reversão da inelegibilidade por Jair Bolsonaro e Lula convicto que é preciso disputar mais uma vez, tentando mais um mandato, o cenário seria outro, né, Dávila? Quais são os ingredientes que seriam importantes a gente colocar sobre a mesa para analisar essa hipotética disputa? Bom, primeiro, Caniato, hoje eu acho que a disputa hipotética é do presidente da República versus alguém da direita que não é Jair Bolsonaro, porque ele precisa recuperar os direitos políticos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu entendo que se a direita, com esses candidatos, que foram, os 4 governadores, por exemplo, resolvem sair, né, aí começa a ter um lá, pré-candidatura, não estou nem eleição ainda, aí começa a ter um 8%, outro 12%, 15%. Se alguém abrir um percentual muito grande em relação aos outros, assim, 8, 9 pontos, eu entendo que haverá uma união em torno de uma candidatura. Acho que esse que é o normal. Então, essa última pesquisa, o Tarcísio sai com 13, os outros saem ali com 9, 5, 3. Se amanhã vai para 25 o candidato, por exemplo, o Tarcísio, eu entendo que os outros vão acabar se unindo, porque aí a chance é grande de uma pré-candidatura. Então, a primeira coisa primeiro precisa ver se algum dos candidatos vai descolar ou não em relação ao pelotão, né? Se isso acontecer, tem grande chance de unir a direita em torno de uma candidatura. Se não acontecer, eu entendo que nós teremos 3, 4 candidatos. Agora, se Bolsonaro recuperar os seus direitos eleitorais, aí nós vamos para a disputa polarizada como foi em 22. Mas eu entendo que as pessoas estão cansadas da polarização. Pelo menos ouvindo as pessoas estão cansadas de polarização. As pessoas querem virar a página, olhar para um outro Brasil. Por isso, eu entendo que é hora de deixarmos essas pré-candidaturas amadurecerem, ver qual é aquele que tem mais chance à frente e aí ter uma certa união em torno desse nome. Acho que é assim que nós temos chance de ganhar, porque a rejeição do governo, a rejeição ao presidente Lula só tende a crescer com um cenário de juros altos, economia estagnada e inflação alta. Mota, muita coisa pode acontecer até lá, né? Vários cálculos sendo feitos e, obviamente, que existe também a possibilidade de nem Lula nem Bolsonaro disputarem em 2026. Também tem esse cenário. É preciso também entender essa possibilidade. Mas, puxando a declaração do atual presidente da República, projetando já uma disputa com Jair Bolsonaro, o que a gente precisa comparar quando a gente olha para o pleito de 22 e para um eventual pleito de 26 com Lula e Bolsonaro. Muitos falam que o principal adversário de Lula
é ele mesmo, né? Olhando para a administração que vem sendo feita. Eu vou tentar responder essa pergunta, Caniato, dentro dos limites aos quais nós todos estamos sujeitos. Se você me fizesse essa pergunta 10 anos atrás, eu daria uma resposta clara, em 10 palavras. Infelizmente, isso não vai ser possível agora. Então, eu vou ter que dar algumas voltas, e essas voltas que eu vou dar já são parte da resposta. Eu não sei, o Beraldo falou, perguntou, será que Bolsonaro aprendeu as lições, né, pela sua derrota em 2022? Eu não sei, eu não posso falar por ele, em nome dele. Mas eu tenho certeza que o eleitor brasileiro aprendeu muita coisa. E eu acho que um dos aprendizados do eleitor brasileiro é justamente, na minha opinião, o contrário do que Dávila acabou de dizer. Eu não acho que o povo brasileiro está cansado da polarização. O povo brasileiro está cansado da hegemonia. A polarização veio para quebrar uma hegemonia que existia, que impunha um único tipo de pensamento para todos os brasileiros. Você, eleitor brasileiro, você tem que ser a favor da liberação das drogas, você tem que ser a favor do aborto, você tem que acreditar que o criminoso é um pobre coitado, e se você foi assaltado, a culpa é sua, você é o responsável. De uns tempos para cá, outras vozes surgiram para quebrar essa hegemonia. O povo brasileiro está cansado de ver a máquina do Estado sendo usada contra adversários políticos. Mas, para mim, a questão mais importante de 2026 não é essa. A pergunta mais importante é: que jogo será jogado em 2026? Quais são as regras? E, principalmente, quem serão os árbitros? O Mota disse que daria algumas voltas. Deu algumas voltas, mas nós compreendemos bem exatamente o que ele quis dizer. Só para fechar esse assunto, daqui a pouco o Beraldo volta com a gente, mas Dávila quer só arrematar essas reflexões que a gente faz olhando para as eleições de 2026. É um cenário muito nebuloso, né? Nós já temos algumas boas indicações de figuras que poderão disputar as eleições presidenciais de 2026, mas temos algumas dúvidas importantes, né, sobre a própria presença do presidente Lula ou não, se vai tentar a reeleição, a questão que envolve Jair Bolsonaro, caso ele não possa, quem ele iria indicar ou apoiar, tem também a inelegibilidade de Ronaldo Caiado, enfim, é um cenário nebuloso, muitas coisas ainda vão acontecer, tem 2 anos fundamentais no Legislativo que podem ditar e determinar mudanças importantes e também para qual lado alguns partidos vão, né? Se continuam com o governo ou se vão mudar de canoa e partir para a oposição. Dávila. Eu acho que o eleitor tornou-se pragmático. Por quê? Porque a alternância de poder de populista da direita e da esquerda não trouxe aquilo que ele esperava. O que ele esperava? Ver a economia voltar a crescer, tirar um Estado pesado das costas das pessoas que querem trabalhar, empreender e investir, que tem um país estável e menos violento para que a gente possa criar as nossas famílias. Essas coisas não aconteceram. Então as pessoas estão cansadas um pouco dessa polarização, desse discurso, desse ping-pong, que não está trazendo essas coisas que ela espera. As pessoas querem sim trabalhar, empreender, criar os seus filhos nesse país, e para isso elas querem que tenha um Estado que não atrapalhe a vida delas, que saia das costas da vida de quem trabalha, empreende, investe no Brasil, quer que o Estado faça o mínimo para garantir a ordem e o cumprimento da lei e que deixe as famílias escolherem como elas querem criar os seus próprios filhos. Esse ambiente não existe no Brasil. Então, se tivermos uma candidatura à presidência da República, aí pode ser qualquer um desses nomes, que enderecem essas coisas, eu tenho certeza que vai criar, sim, uma conexão importante entre essa candidatura e o eleitor. Agora, se ficar nesse ping-pong, eu quero ser presidente para evitar que o outro assuma, isso aí não vai conquistar coração e mente. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, claro que esse é um tema que mexe com a opinião pública, os principais nomes da política e também
a possibilidade de muitos desses políticos, dessas figuras, disputarem as eleições de 2026. Qualquer informação, qualquer bastidor, a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.